Olá! Como você está? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou falar sobre algo muito legal que pode te ajudar muito a deixar o seu lettering ainda mais original e de uma forma mais harmônica, que é sobre distorção. Como fazer as distorções e colocar sua letra certinho dentro delas. Se você estiver gostando do conteúdo, aproveita e se inscreve aqui embaixo e curte esse vídeo para que ele possa chegar para mais pessoas. Então, vem comigo que eu vou te mostrar como fazer. Então, vamos lá. Como fazemos letra com distorção? Primeiro, quando fazemos a letra com a distorção, nós estamos se referindo quando a gente faz, por exemplo, uma faixinha que ela é nesse formato curvo, né? E a gente quer fazer ela realmente com essa distorção de que ela está vindo numa direção e indo para outra, né? Para fazer essa letra, existe toda uma técnica para ser feita e não ficar da maneira errada, né? A gente não fazer ela de uma maneira na louca, a gente fala, né? Que você vai colocar uma para cada direção sem saber como se faz. Então, primeiro, a primeira dica que eu quero passar aqui é quando a gente for fazer a faixa mesmo. Como a gente faz essa faixa de uma maneira que ela fique 100% certa. Porque às vezes a gente faz a primeira parte da faixa, né, aqui, bem curvadinha. E na segunda, eu vou fazer ela mais curvada, para vocês entenderem melhor. E na segunda vez que a gente vai fazer essa curva, a gente às vezes acaba não conseguindo acompanhar a mesma curva. Então, como que a gente faz para ficar certinho? Uma dica que eu dou muito é você fazer vários pontos na sua faixa. E desses pontos, você colocar um tamanho, tipo o tamanho que você quer. Você quer uma faixa aqui de 4 centímetros. Então, você vem em vários pontinhos aqui e faz 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros. Tudo você faz 4 centímetros. E aqui a mesma coisa para o outro lado. 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros. Aqui. E depois você interliga esses pontos. Olha só. Interligou, ela vai ficar com o mesmo ângulo da faixa de cima. Vai ficar certinho com a faixa de cima. Eu vou apagar esses pontinhos, porque senão, agora na outra explicação, vai confundir um pouco, tendo mais pontinhos ali. Ó. Aí, quando a gente faz essa faixa com angulação, né, fazendo nessa distorção, normalmente esse lado de cima, ela fica maior do que o lado de baixo. Porque é como se a minha faixa tivesse começado, né, em um ângulo e terminado no outro, porque ela vem aqui e fecha com uma angulação diferente. Como que eu faço para fechar essa parte? Eu posso colocar aqui a minha régua, ó. Tá vendo que aqui ela forma como se fosse uma linha aqui, né? Eu coloco a minha régua aqui e eu já tenho o ângulo certo aqui do lado para fechar, ó. A minha régua, ela tem um trabalhadinho aqui, então ela fica um pouquinho diferente, ó. Mas aqui eu já tenho um ângulo certo para fechar. Como eu fiz a minha de 4 centímetros, eu tenho que conferir aqui, porque não ficou 4 centímetros ainda, ó. Tá aqui, certo? E daí eu vou finalizar a minha faixa aqui.
Agora ela ficou bem certinha. E aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Ó, vou acompanhar essa linha, colocar minha régua para saber o ângulo certo que ela precisa fechar. Porque você percebe que aqui a minha régua tem 90 graus e é esse mesmo tanto de graus que ela tem que fazer aqui do lado. Então, se eu colocar a minha régua aqui, ela vai dar a angulação certinha da faixa. E aqui eu faço com 4 centímetros também. Então, fiz com 4 centímetros. Agora eu vou encontrar, né, essa parte aqui com o restante da minha faixa. E agora, Jennifer, como que eu faço para as minhas letras ficarem certas nessa faixa com distorção? Como que eu vou fazer? A gente primeiro vai ver aonde está o centro da nossa faixa, né? A gente vai ver o centro. Então, quando eu faço o centro dela aqui, ó, ficou com 24 centímetros a minha faixa, tá aqui no 12. Então, aqui está o centro dela. Aí, você pode ver tanto no olho, tipo, aqui está o meio da minha outra parte. Ou medir com a régua também, que é o quê? Você precisa achar o meio de novo. Vamos achar várias vezes o meio para interligar os pontos e fazer essa mesma linha de cima e embaixo. Mas você percebe que se eu encontrar só o meio de baixo, aqui de baixo, que vai ser mais ou menos aqui nos 5 centímetros, e eu fizer direto lá pra cima, pode ser que eu faça torto, né? Porque aqui em cima a minha linha é maior do que embaixo. Então, eu vou pegar aqui, 13 deu 6,5. Olha só, eu já iria fazer um pouquinho errado. Ela dá bem aqui. Outra linha. E aqui a mesma coisa. Vai ser com 5. E depois 13 vai dar 6,5. Ó. Se eu for fazer uma palavra com 4 letras, já tá ok. Já posso fazer aqui porque já deu o espaço, né? Mas provavelmente a gente vai querer escrever alguma coisa maior. Então eu tenho que achar o meio de cada uma aqui também. Eu vou fazer aqui meio que no olhômetro, para não ficar tão extensa a aula, né? Ó. E agora aqui eu já tenho vários espaços para fazer as minhas letras aqui dentro. Então agora é só eu colocar a minha palavra aqui. Por exemplo, eu quero escrever melhores. Vou acompanhar a separação que eu fiz aqui. Então, eu já sei que na hora de eu fazer a minha palavra, vou pegar uma canetinha para mostrar, eu vou fazer como? Vou acompanhar as duas linhas. Quando eu for fazer minha letra, eu tenho que acompanhar as duas linhas base aqui que eu tenho, ó. Eu tenho que seguir o ângulo dessas duas linhas. Quando eu for fazer o E, é a mesma coisa, ó. E todas as minhas linhas eu vou fazer, todas as minhas letras eu vou fazer isso. Eu vou seguir as linhas que eu tenho para ficar com a distorção certinha. Olha só. Melhor. E assim eu vou conseguir fazer uma faixa com a distorção sem errar, sem ter nenhum problema, né? Fazendo dessa maneira, não corre o risco de você começar aqui. Vou fazer aqui embaixo rapidinho para você ter um exemplo. De fechar a faixa em um ângulo de um lado,
em um ângulo diferente no outro, porque às vezes acontece, né? Porque esse ângulo, a gente precisa fechar com esse ângulo de 90 graus. Então, você usa a sua régua para te ajudar, igual eu dei ali o exemplo. E às vezes começa a fazer aqui a distorção e não fica o mais certo, né? Acaba fazendo errado, porque aqui vai fechar errado. Se eu fechei com o ângulo errado, aqui não vai bater a conta. E daí na hora de fazer, às vezes acaba fazendo ali com a distorção totalmente errada, né? Acaba não acompanhando a linha que você fez e a letra tá em outro. Então, faz esse passo a passo que eu mostrei. Faz a sua faixa, fecha com o ângulo de 90 graus. Isso é para fazer faixa com distorção, tá? Não acontece, tipo, no caso de, vai fazer uma faixinha que ela tá reta ou uma curva que não tem essa distorção de 90 graus. Aí você vai fazer a sua letra reta, né? Por exemplo, para não correr o risco de ficarem com dúvida. Vou pegar esse daqui. Aqui, por exemplo, ó, aqui minhas letras estão todas na mesma direção, porque eu não fiz com distorção, né? Eu só fiz acompanhando a minha faixa, mas todas na mesma direção, porque eu não fiz essa distorção de 90 graus aqui do lado, né? Então, se você for fazer distorção, esse é o melhor método para você usar, para você não errar realmente na hora de fazer as suas letras. Ela fica certinha e bonitinha. Fez as duas linhas da faixa, divide, né, o meio, divide as outras linhas, mede embaixo, mede em cima para achar certinho aonde você tem que fechar e depois coloca as suas letras dentro. Esse foi mais um vídeo aqui do canal a respeito de distorções. Você já sabia dessas dicas que eu te passei? Se você não sabia, comenta aqui o que você achou. E curte esse vídeo para ele chegar para mais pessoas. Eu tenho certeza que as dicas aqui do canal podem te ajudar a aperfeiçoar ainda mais a sua arte. Então, se você estiver gostando, se inscreve para não perder nada do que eu postar aqui. E até a próxima, artistas!